O Subcomando de Ações de Defesa Civil no Amazonas entregou kits de defesa para os municípios de Iranduba, Manicoré e Tefé. Os kits são compostos de aparelhos com GPS, máquina fotográfica digital e veículos com tração 4x4. O coronel Roberto Rocha explicou que o Ministério da Integração Nacional está enviando esses equipamentos para fortalecer os núcleos municipais de defesa civil. Nós temos um problema muito grande na hora de transferência de recursos voluntários, porque grande parte das prefeituras não tem uma coordenadoria constituída legalmente. Então há um problema sério nisso aí, porque a transferência de recursos para a área de emergência fica morosa, né? Ou seja, devagar. Então, os kits vão ajudar as defesas civis nas ações de prevenção e redução de riscos, seja para desastres relacionados à chuva ou à seca. Segundo o diretor de minimização de desastres nacionais, os 3 municípios que receberam os kits cumpriram com os requisitos necessários ao chamado público. Os requisitos principais são os de organizar a Defesa Civil Municipal, uma vez que esses equipamentos que chegam, além do carro, os computadores, tablets, equipamentos que possibilitam se fazer a prevenção de desastres principalmente, eles chegam e o município tem que dar uma contrapartida, que é organizar a sua Defesa Civil e fazer o bom uso desses equipamentos. O prefeito de Iranduba declarou que, apesar do município ser problemático em relação à cheia, esses novos equipamentos auxiliam de forma positiva. Isso aí é um ganho muito positivo para o município de Iranduba, né, e principalmente para a equipe da Defesa Civil Municipal. Nesta quinta-feira, Mirlando, do PMDB de Rondônia, tomou posse no lugar do deputado Natan Donadon, na Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos à capital federal saber os detalhes com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos. Depois do resultado surpreendente da votação de ontem, em que faltaram 24 votos para cassar o mandato de Donadon, o presidente da Câmara teve que tomar a decisão de chamar o suplente, apesar de o titular não ter perdido o mandato. A Mirlando esteve hoje no Congresso Nacional e tomou posse. Com o plenário praticamente vazio, o ex-senador e ex-ministro da Previdência prestou juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A Mirlando assume o mandato, salário, imóvel funcional e verbas de gabinete que antes eram destinadas ao deputado Natan Donadon. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Câmara. A Câmara não pode ficar desfalcada de um de seus representantes, ou seja, ficar com 15 dos deputados por tempo indefinido. Da mesma forma, o Estado de Rondônia não pode ficar sem um de seus representantes aqui no Congresso. No papel, Natan Donadon continua sendo deputado federal, mas como está preso, não tem condições de exercer as atividades parlamentares. Mesmo não tendo sido cassado, seu substituto foi chamado para cumprir os 17 meses que faltam para encerrar o mandato. Eu estou aqui para trabalhar, mesmo que for um dia, que seja pleno, que seja eterno enquanto dure. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, anunciou hoje que o salário mínimo deve subir para R$ 722,90 a partir de 1º de janeiro de 2014. O valor representa um reajuste de 6,62% em relação aos atuais R$ 678, o que representa um aumento de R$ 44,90. O valor do salário mínimo é calculado com base no percentual de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, do ano retrasado, mais a reposição da inflação do ano anterior. E a população brasileira ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes. Os dados divulgados pelo IBGE são referentes a 1º de julho deste ano. Na região norte, o estado mais populoso continua sendo o Pará. Segundo o IBGE, a população estimada do Brasil é de 201 milhões de habitantes, 7 milhões de pessoas a mais que o registrado em julho de 2012. Na região norte, o estado mais populoso é o Pará, com quase 8 milhões de habitantes, seguido do Amazonas, com 3 milhões e 800 mil, Rondônia tem 1 milhão e 700 mil moradores,
Tocantins 1.400.000, Acre 776 mil habitantes, Amapá 734 mil e Roraima, o estado menos populoso do país, não tem nem 500 mil habitantes. A projeção das populações é feita anualmente a pedido do Tribunal de Contas da União e serve de base para o repasse de recursos do orçamento aos municípios. E para encerrar a nossa participação aqui de Brasília, um alerta aos pais e aos responsáveis por crianças menores de 5 anos. Termina amanhã a campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação. Todas as vacinas do calendário básico estão disponíveis nos postos de saúde. O objetivo da campanha é vacinar as crianças que não estiverem com a caderneta em dia. Na campanha são oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. É importante levar a caderneta de vacinação, mas caso ela tenha sido perdida, o Ministério da Saúde recomenda que, mesmo assim, os pais levem os filhos para o posto mais próximo da residência. Lá, os profissionais de saúde vão procurar o histórico da criança. Por hoje é isso. Uma ótima noite a todos da Amazônia e até amanhã. No Amazonas existem 30 mil cooperados, um número considerado pouco se comparado com o restante do país. É sobre esse assunto que vamos falar no quadro com o presidente da OCB Sescop, Petrúcio Magalhães. Olá, em recente entrevista que concedi ao Jornal do Comércio, fui perguntado, no Amazonas são 30 mil cooperados, não é pouco? Entendo que sim, se considerarmos que somos atualmente no mundo mais de 1 bilhão de pessoas associadas em cooperativas e no Brasil mais de 10 milhões de cooperados em 6.587 cooperativas, esse número no estado do Amazonas poderia ser maior. Ocorre que nosso movimento é livre e democrático, baseado em princípios e valores universais, e surge espontaneamente da própria base, da comunidade, e sempre visando satisfazer as necessidades comuns das pessoas. Portanto, cada região, cada localidade tem seu tempo e o mercado, de certa forma, contribui ou não para o surgimento de novos empreendimentos cooperativos. Também fui perguntado o que fazer para que mais amazonenses apostem nessa ideia. O movimento, como disse, ele é livre, democrático, espontâneo, de maneira que surge naturalmente, de acordo com a evolução das sociedades e da própria dinâmica econômica social do local. Obviamente que os investimentos em educação e a cultura de um povo influenciam no surgimento de novos empreendimentos cooperativos. Mas se considerarmos que a primeira cooperativa surgiu no mundo em 1844 na Inglaterra, por 28 tecelões em Manchester, e chegou ao Brasil pelos imigrantes europeus por volta de 1889, e no Amazonas, apenas na década de 60 é que chegaram as primeiras cooperativas, devemos considerar que somos um movimento muito jovem se comparado às demais cooperativas dos estados da federação. Assim, acredito que investimentos em educação e em políticas públicas que incentivem a organização de cooperativas, o empreendedorismo coletivo, sem gerar dependência, seja a mais eficiente estratégia para o fortalecimento das cooperativas e da paz social, pois cientificamente, onde existem cooperativas sólidas, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é melhor e as pessoas são mais felizes. É isso. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Veja agora o destaque de amanhã do Jornal do Comércio. Petrobras prevê investimento de 3,6 bilhões no estado. A Petrobras pretende investir 3,6 bilhões em projetos de implantação e exploração de petróleo e gás natural na região nos próximos 4 anos. O anúncio foi feito pelo gerente executivo de exploração e produção de Norte e Nordeste, Mauro Roberto Mendes, durante sessão especial em homenagem aos 25 anos da petrolífera de Urucu na região, que foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
O desenvolvimento de Araracanga, a implantação da 4ª unidade de processamento de gás natural e o início da exploração do Igarapé-Chibata são projetos destacados pela instituição. Segundo Mauro Mendes, a desistência de exploração em bacias de Solimões realizadas pela empresa HRT Petróleo foi um caso isolado e a Petrobras continuará acreditando e investindo no potencial petrolífera da área de Urucu e bacia de Solimões. Veja a seguir: veneno timbó mata peixes em Rio de Cruzeiro do Sul, no Acre. E ainda, dicionário e gramática indígena são lançados em Roraima.